Olá, meus irmãos, boa noite. É uma grande alegria, irmãos, partilhar a palavra de Deus com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Anaíde, eu faço parte do grupo de oração Nossa Senhora da Esperança, da Asa Norte, que é um pedacinho de céu, meu grupo de oração, e já estou na Renovação Carismática Católica há 14 anos. Meu grupo de oração é uma bênção. É uma grande alegria, irmãos, fazer parte desse movimento da Renovação Carismática Católica. O tema, irmãos, que nós vamos meditar é: o Senhor nos livra de todo o mal. Mas antes de nós começarmos, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo também a São Miguel Arcanjo que venha nos auxiliar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. E para nós aprofundarmos nesse tema, irmãos, nós vamos lá no Salmo 17, depois em Mateus 6, 9 e outras passagens mais especificamente no Salmo 17 Mateus. No Salmo 17, a palavra de Deus, nós vamos meditar apenas alguns versículos, porque ele é um salmo muito grande. Salmo 17, versículos 4, 7, 10, 11, 15 e 17. Diz assim: Invoco o Senhor digno de todo louvor, e fico livre dos meus inimigos. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei para meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor em sua presença chegou aos seus ouvidos. Ele inclinou os céus e desceu, calcando aos pés escuras nuvens. Cavalgou sobre um querubim e voou, planando nas asas do vento. Lançou setas e dispersou os inimigos, fulminou relâmpagos e os desbaratou. Do alto ele estendeu a sua mão e me pegou, e retirou-me das águas profundas. Meditando nesse tema, irmãos, o Senhor me levou a compreender que há 3 espécies de livramento que Ele nos concede. O Senhor nos livra dos perigos que estão fora de nós, os perigos que nós estamos submetidos e que estão fora de nós. O Senhor nos livra dos perigos físicos, de um acidente, de um assalto, de uma morte certa. O Senhor livra, como livrou o seu povo lá do Egito, o povo escolhido do Egito, que eram escravos. Inclusive lá em Êxodo, para a gente poder meditar um pouco sobre isso, lá em Êxodo 13, versículo 21, diz assim: O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvens para os guiar pelo caminho, porque também dava sombra, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Então, o Senhor, mas Ele livrou o seu povo lá do Egito, guiando-os diariamente, concedendo coisas maravilhosas àquele povo, abrindo o Mar Vermelho e tantas outras situações. Mas o Senhor também nos livra hoje, irmãos. O Senhor é muito presente. Às vezes nós achamos que o Senhor é um Deus distante, mas Ele está muito perto de nós.
E eu me lembrei de um testemunho que eu ouvi de um rapaz certa vez, que ele contava que ele foi sequestrado e levaram ele para um matagal e, e ele tinha certeza que eles iam matá-lo, porque eles falavam isso abertamente. Então ele começou a pedir muito a Deus que o livrasse daquela situação, pediu que Deus enviasse seus anjos, começou a pedir a São Miguel. E por um instante aqueles homens desviaram os olhos dele, discutindo entre si, e ele se refugiou atrás de uma moita de capim, porque não tinha onde se esconder. O fato é que aqueles homens começaram a procurá-lo por toda parte e não encontravam. Ele via que eles procurando por ele, eles davam voltas ali naquela moita de capim, mas não conseguiam vê-lo. E até que por fim desistiram. E ele ficou sozinho ali e pôde ir embora, sair daquela situação. Então Deus nos livra desses perigos, irmãos. Deus nos livra desses perigos que estão fora de nós, mas que às vezes nós passamos por eles. Deus nos livra dos ataques espirituais, que é involuntário, mas tira a boa ordem da nossa alma, irmãos. Lá em Efésios 6, a gente vai ver lá em Efésios 6 que diz o seguinte: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Então, irmãos, o Senhor nos livra desses ataques, o Senhor nos livra desses perigos que estão fora de nós e dos ataques do inimigo. E um terceiro livramento que o Senhor nos dá, irmãos, esse é o que nós mais precisamos estar atentos a ele, que são os perigos, né? Aqueles que está em nós mesmos, que nós cultivamos, né? Muitas vezes tem origem de ataques espirituais, mas nem sempre, irmãos. Na maioria das vezes são situações que nós mesmos alimentamos em nós, o pecado, o orgulho, a inveja, o ciúme, a insatisfação mesmo com as situações da nossa vida e que vai nos levando, irmãos, à tristeza, vai nos levando às vezes ao distanciamento de Deus, né? Vai nos afastando dessa presença de Deus. E ao contrário das outras duas situações que Deus nos socorre prontamente, irmãos, nessa aqui o Senhor precisa de nós. O Senhor precisa da nossa vontade para nos livrar dessas situações, porque depende de uma mudança de vida, né? Depende da vontade, da nossa vontade. E toda essa situação, irmãos, essa situação que nós vamos alimentando dentro de nós, ela vai nos levando à depressão, ao pânico, e aí sim nós podemos abrir brechas para o inimigo entrar na nossa vida. Então, irmãos, eu me lembrei, meditando nessa passagem aqui, lá em Sabedoria 9, versículo 15, diz assim: porque o corpo corruptível torna pesada a alma, e a morada terrestre oprime o espírito carregado de cuidados, ou seja, o Espírito de Deus que habita em nós sofre em nós, irmãos. Ele é oprimido em nós quando nós vivemos nessa situação. E eu me lembrei também nessa passagem de uma das videntes lá de Medjugorje, que certa vez Nossa Senhora disse a ela que permitiria que os peregrinos que ali estivessem pudessem tocar em Nossa Senhora. Lógico que eles não haveriam, mas poderiam tocar em Nossa Senhora. E em um determinado momento, que a vidente ia conduzindo, eles iam tocando ali, né, naquele lugar que a vidente dizia a eles, a vidente começou a chorar muito. E as pessoas se incomodaram e perguntaram por que ela estava chorando tanto, né? E ela falou, porque a roupa de Nossa Senhora, a veste de Nossa Senhora está muito suja.
Então, na medida que as pessoas iam tocando Nossa Senhora, irmãos, cheios de pecado, cheios de tantas coisas ruins em seus corações, em suas mentes, mesmo estando ali naquele lugar santo, ia sujando a veste de Nossa Senhora. Certa vez eu ouvi também de Dom Bosco, nas visões de Dom Bosco, ele dizia que o nosso pecado exala um odor fétido, que fede o nosso pecado e também suja, por essa visão da vidente lá de Medjugorje. Então, irmãos, contra essa situação, essa terceira situação, nós devemos lutar e lutar muito para vencer em nós mesmos todas essas coisas que nos afastam de Deus, que nos afastam da graça de Deus. Eu sempre penso, irmãos, que o mal que nós alimentamos em nós, ela nos desfigura da imagem de Deus, da imagem que Deus fez de cada um de nós. Ao passo que quando nós mudamos de vida, nós nos arrependemos, nós fazemos esse caminho de volta, nós vamos nos transfigurando na imagem de Deus, na imagem que Deus fez de nós, a imagem e semelhança dele. E agora, irmãos, eu peço que você medite um pouco junto comigo aqui, lá em Mateus 6:9, uma oração que Jesus nos ensinou, do Pai Nosso, mas que da maioria das vezes nós fazemos ela sem prestar muita atenção naquilo que Jesus nos ensinou. Então, que agora nós possamos fazer essa oração pensando em cada palavra que ela nos ensina. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Nós devemos santificar o nome de Deus com as nossas atitudes. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Lá no céu todos fazem a vontade de Deus. Deus é prontamente obedecido. Que aqui também, irmãos, que na nossa vida nós também tomamos o firme propósito de fazer a vontade de Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você vê, o pão nosso nem é tão importante, nem é o mais importante, porque ele não vem em primeiro lugar, irmãos, ele só vai vir em quarto lugar no ensinamento de Jesus. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos, o Senhor nos diz aqui, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Às vezes o perdão nós temos que dar a nós mesmos, pedir perdão a nós mesmos por alimentar tantas coisas ruins em nós. Porque feito isso, irmãos, feito isso que Jesus nos ensinou, o Senhor nos livra verdadeiramente de todo o mal. De todo o mal, como está dito aqui nesse tema, né? O Senhor nos livra de todo o mal. Então eu peço a você, irmãos, que agora já vá colocando a mão no seu coração, vai meditando em tudo aquilo que você traz, e que eu medito aqui em tudo aquilo que eu trago em mim. Já pedindo ao Senhor, Senhor, eu me decido. Vai dizendo ao Senhor, Senhor, eu me decido a fazer a sua vontade, Senhor. Eu me decido, Senhor, a lançar fora tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. Mas te peço, Senhor, do fundo do meu coração, ajuda-me a vencer todo tipo de mal, Senhor. Ajuda-me a vencer todos os perigos que estão fora de mim, Senhor. Ajuda-me a vencer dos ataques, Senhor, do inimigo. Mas principalmente, Senhor, te rogo que me ajude, que nos ajude, Senhor, a nos livrar de todo aquele mal que nós alimentamos em nós. Ajuda-nos, Senhor, envia teu Espírito Santo sobre nós. Ora la canta, ereriala la yashandar, eriala la mandar, eriala la eriala la canta, eriala la yashandar, eriala la mandar, eriala la. Vai, irmão, orando, vai pedindo ao Espírito Santo que venha em seu favor, que te ajude a se libertar de tudo aquilo que está no seu coração que contraria a vontade de Deus na sua vida. Peça firmemente ao Espírito Santo, faça esse propósito, irmão, de se vigiar para fazer cada dia mais a vontade de Deus, e Ele certamente te livrará de todo o mal. A paz, meu irmão, fique com Deus. Deus te abençoe.